menos 2 mulheres lésbicas que estão comentando a partir das nossas experiências que tivemos em nossas vidas, coisas que a gente foi ouvindo por aí. Tati, porque eu dei uma estudada nas perguntas. É bom, a gente deu uma olhada, a gente deu uma estudada, mas assim, se tiver alguma sexóloga ou alguma ginecologista que queira complementar alguma coisa que a gente disse, ou se a gente tiver falado alguma besteira, pode deixar comentário, pode falar aqui que tudo é muito bem-vindo, vai ser complementado, vai ser maravilhoso. Eu separei as perguntas para a gente falar, mas temos um box aqui embaixo que é uma interrogaçãozinha. Então, ao longo da live, vocês podem mandar mais perguntas que a gente vai abrindo, mas a gente tem assunto aberto para falar aqui hoje. O que mais tem é pergunta que fizeram. Não, e já vamos começar. Já demos boa noite pro povo. O que eu quero é ver o circo pegando fogo. Vamos direto ao assunto. Então tá bom. Agora já começa. Então vamos começar de uma maneira leve, de uma maneira simples, que foi uma pergunta que é uma pergunta fácil de ser respondida. E foi mais de uma pessoa que fez essa pergunta. Que é qual é a diferença entre passiva, ativa e relativa? Vai lá, Tati. Bom, moleza. Você responde. Então tá bom, vamos lá. A passiva, normalmente, é que durante o ato sexual é que tá recebendo a atenção, vamos assim dizer. Então ela tá recebendo o sexo oral, ou ela tá recebendo a penetração, ela que tá recebendo naquele momento isso. A ativa é a que está realizando aquele ato com a menina, no caso. A relativa é aquela pessoa que tanto faz quanto recebe. Um sexo pode ser que aconteça que tenha uma que seja só ativa com uma que seja só passiva. Pode ter um sexo com uma passiva com uma relativa. O sexo pode ser inteiro relativo. Você pode estar horas querendo ser ativa, horas você pode estar querendo ser passiva. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o 69. O 69 é o quê? Você é tudo junto, né? Isso. Você só não pode ser o quê? Preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa. E, por favor, mulheres, olha, eu peço encarecidamente, não usem essa desculpinha de eu sou passiva, quando, na verdade, você é uma mulher preguiçosa. É verdade. Vamos parar com isso daí, né? Óbvio que ninguém é obrigado a fazer nada que não queira na cama, gente, mas vamos acordar também um pouco com a vida, né? Tipo, fazer. Eu não quero fazer. Tá bom, mas por que você não quer fazer? Você já fez? Você já tentou? Você já pensou sobre isso? Sobre essa possibilidade? Não? Eu acho que é uma coisa legal de se questionar. E também, quem é só ativa, por exemplo, existem muitas mulheres que são só ativas que não gostam, inclusive, de serem tocadas. E a gente tem que respeitar. Se a pessoa não gosta de ser tocada, eu não vou ultrapassar o limite dela e fazer uma coisa que ela não gosta. E eu vou dar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, mas é possível e muito possível, mas muito possível mesmo, gozar apenas dando prazer para outra pessoa, sem ela te encostar. É possível, enquanto você está, por exemplo, fazendo um sexo oral numa mulher, você gozar. Então, vamos desmistificar isso também, porque não é só assim, é a passiva que tá gozando e a ativa não tá gozando. Olha só, eu, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você, Morango? Cara, já, mas assim, em momentos raríssimos, tipo, de gozar só fazendo sexo oral, assim. E sem estar me manipulando nem nada, mas é porque, assim, o clima do negócio. Sexo com mulher ou entre mulheres, especialmente, é uma coisa que não começa na cama. Cara, começa antes, começa de você admirar a pessoa, de você gostar do papo, de você estar envolvido emocionalmente, de vocês terem tido uma noite massa, de um filme legal, ou de que saíram para jantar, né? Enfim, não começa ali na cama. Então, quando começa assim dessa forma super especial, que vocês já conversaram sobre sexo, já conversaram sobre as preferências, né? Aí tudo já começa antes. E aí na cama, se vocês se permitem, né? Ou então se vocês, especialmente, além de se permitir, se respeitam, que é fundamental. As coisas tendem a fluir de um jeito incrível. Porque também tem isso, tá? Você tocou num ponto muito massa, que foi quando você falou, tem mulheres que não gostam de ser tocadas. Eu, por exemplo, não é toda vez que eu quero dar.
E, cara, não tem coisa que me tira mais do sério eu falar assim, eu não tô afim hoje. E a pessoa vir, e uma, e duas, e três insistindo, sabe? Isso me irrita profundamente. Então, foi excelente você ter tocado nesse ponto. A gente tem que respeitar. O que tem que ser bom para todo mundo, entendeu? E se ouvir, eu acho que conversar é interessante, sabe? Saber o que, que o outro gosta. Pergunta o que, que o outro gosta. Perguntar não dói, entendeu? Você virar para a pessoa e falar assim, o que, que você gosta na cama? Perguntar não dói. Inclusive, facilita sabe, tem um caminho longo ali que você vai Rio-São Paulo. Às vezes você tem um atalho que você... uma hora menos. Às vezes você consegue uma hora menos só perguntando. Não é? Isso aí já cai numa outra pergunta que eu achei, assim, maravilhosa. Se a pessoa que fez essa pergunta deixou na sua caixa de mensagem, Qual? se a pessoa que estiver aqui, por favor, se manifeste. Qual a forma de não ficar com dor? Na mandíbula. Eu achei muito boa essa pergunta. Fantástica! Eu achei muito boa essa pergunta. Como não ter dor na mandíbula? Eu fiquei pensando em mil possibilidades de resposta para essa pergunta, assim. 1000 formas de que eu poderia virar para ela e falar assim, cara, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, não. Olha, vamos... dá você primeiro o que você pensou? Então, as vezes em que eu tive dor na mandíbula foi porque eu fiquei fazendo sexo oral e a menina não chegava lá nunca e eu insistia assim, não, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Ou às vezes até que era bom, gozava e tal, mas queria de novo. Então aí fiquei, então assim, eu não tenho essa resposta. Inclusive, eu vim para essa live com esperança em você. Que eu desse uma resposta, entendi. Eu acho que assim, tem várias formas que eu acho que você pode fazer. Porque, assim, você pode achar formas de deixar a sua boca de um jeito que você manipule mais. Eu acho que de manipular mais a língua, por exemplo, no momento e dar uma descansada na mandíbula. Entendeu? Eu acho que tem momentos que você pode dar uma pausa e brincar um pouco com os dedos ali no clitóris. Isso aí é uma boa dica. Essa dica aí entendeu? Boa, você dá uma... Porque às vezes a menina não chegou lá ainda, mas aí você dá uma estimulada diferente. Você para um pouco com o sexo oral e aí você vai um pouco com os dedos ali no clitóris dela. Porque pela posição que você tá, se você tá na posição normal, numa posição normal do sexo oral, que é a cabeça para cima, a posição dos seus dedos é diferente de quando você tá as duas deitadas assim, né? Então vamos lá, se as duas estão deitadas assim, a posição do seu dedo tá assim. Se você tá assim, a posição do seu dedo tá assim. Vamos providenciar bonequinhas Barbie da próxima. A gente precisa começar, né, para mostrar. Eu sempre uso formas assim para mostrar. Então, seus dedos estão assim, é outra posição, entendeu? Tem também como você virar de lado. Então, também é uma outra forma de você mudar a posição da boca, porque assim... E tem também o 69, né? No 69 a gente também consegue isso, de mudar a posição e de dar um estímulo diferente. Exatamente. Porque só de mudar, às vezes, a posição que tá a sua boca, a sua mandíbula já dá uma descansada, porque já tá numa posição diferente, entendeu? Mas eu acho que o gostoso também é que se dói a mandíbula... Porque assim, pode ser que doa a sua mandíbula porque você tem um problema de mandíbula. Aí eu não... Bruxismo também. Entendeu? Aí eu não tipo, tem 1000 formas que você tem que conversar com o diferente, tá, gente? A galera que tem bruxismo aí sabe que é uma dor diferente. É uma dor diferente, Mas pode ser que aconteça da pessoa ter dor porque tem algum problema na mandíbula e aí... Quando foi a última vez que você sentiu essa dor na mandíbula? Conta pra gente. Minha filha, foi... Faz um tempo, né? Só de pensar que eu tô... Eu não sei quanto tempo faz, porque assim, eu gosto muito... primeiro que enfim, não, isso eu não posso falar porque eu vou expor a outra pessoa. Mas o que eu acho é que assim, o que eu gosto muito no sexo, e se eu vejo que a pessoa demora pra gozar, ou se ela não tá gozando naquele momento, é que, cara... Às vezes você não precisa ficar muito tempo forçando exatamente a mesma coisa.
Hã? A Tô tristeza falando que é tristeza é, de ter. faz muito tempo. Tipo, você não precisa ficar fazendo a mesma coisa, entendeu? Eu acho que eu acho muito gostoso no sexo, principalmente no sexo lésbico, ele tem tantas possibilidades, você tem tantas posições, você tem tantas coisas que você pode fazer, que assim, às vezes você tá ali, tá só no oral e aí a sua mandíbula tá dando, muda, cara, vai fazer outra coisa, sabe? Tem tantas possibilidades e tantas coisas que você pode fazer que aí depois você volta pro sexo oral de novo e aí depois você faz outra coisa de novo. A Então, Natália comentou que faz 84 anos. faz 84 anos que eu não sinto essa dor na minha mandíbula. Faz Mas sabe um o que eu tava tempo. aqui parando pra pensar? Geralmente eu tive essa dor com pessoas que eu tava começando, que eram assim as primeiras vezes. Justamente por isso, né? Também tem Eu isso da, acho que da tem falta também de de se intimidade, conhecer. você se ver em uma posição, né? Que você não tá tão à vontade assim ainda para sugerir umas Que posições. inclusive foi uma das perguntas. Perguntaram aqui, que, tipo assim, que a falta de. Quando você transa com a pessoa e é muito recente, você não gerou intimidade ainda, dificulta você testar coisas novas. Claro, porque vocês estão, né? Você está começando a conhecer aquele ser humano. Não dá para você já chegar. Assim, até dá. No primeiro sexo você fala assim, nossa, eu adoro o sadomasoquismo, me amarra no teto. E... Até dá. Você tem. Tem Rolou? o quê? Não, nunca rolou comigo. Não. Nunca fiquei Não, você presa no falou numa set. propriedade assim, no Não, Mianmar e tal, eu mas é comecei porque a visualizar. existe, assim, eu conheço, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela curte muito sadomasoquismo. E existem redes sociais, assim, ó, tipo um Tinder de pessoas que curtem sadomasoquismo. Então, assim, é uma vibe do que eles gostam. Quem sou eu para julgar, né? Então, tipo, se não. Ah, mas as pessoas que se conhecem nessa rede já estão acostumadas com o rolê, Já então, estão tipo, já falam. acostumadas. Mas nós, meros mortais, que nós, assim, demora um pouquinho para ter um pouco de intimidade, para você querer propor coisas diferentes, para você conhecer aquele corpo, para você saber se ela mexeu assim, significa que ela gostou. Entendeu? Exato. Você começa aos poucos lendo aquele corpo. Teve uma pergunta aqui que foi ótima também, que é como fazer um bom sexo oral. E eu acho que a resposta não é nenhuma coisa, tipo, porque existem sexólogas que ensinam mesmo a fazer um sexo oral e eu não sou sexóloga, não vou nem me atrever a tentar te ensinar a fazer um sexo oral. O que eu acho que é muito primordial, e aí não é só no sexo oral, é no sexo em si, é você prestar atenção na sua parceira. É você começar a tentar entender os gestos dela, os sons dela, as movimentações, escutar o que ela fala, entendeu? Perguntar se tá gostando. Existem tantas formas de você começar a conhecer aquela pessoa e aí sim você vai saber exatamente o que ela gosta e aí você vai fazer o que ela gosta. E às vezes você não vai querer fazer logo o que ela gosta, porque você não quer que ela goze Opa, logo, né? Você vai faz sentido. querer fazer uma outra coisa pra, tipo, na hora que você. Agora eu quero que você. Agora eu vou fazer o que você gosta. Grande finale, né? É o grande finale. Então, isso Tá, você você falou que tem sexólogo e tal que ensina, eu tem. acho muito válido. Mas, cara, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de muita experiência é cada mulher gosta de sexo oral de um jeito. Cada mulher gosta Tem de mulher sexo que oral de um jeito. tem mulher que gosta lambeiro, tem mulher que gosta com penetração, tem mulher que gosta sem penetração. Tem mulheres que gostam mais leves, bem levezinho, Mais quase não leve. encostando. Tem mulheres. Eu já tive mais que gostava assim, que quase não encostava. Que ela gostava de um leve, leve, leve. Aquilo levava ela à loucura. E tem mulheres que gostam de uma coisa mais forte, né? Então, Sim. mas isso você só sabe Tem se mulher você que presta gosta da atenção. lambida na pepeca inteira, tem mulher que é mais pra cima. E aí a gente volta no que a gente falou, que é o básico, que é você perguntar, não adianta. Não é receita de bolo, não tem aqui como a gente ensinar, porque cada uma das mulheres que estão aqui e com as suas parceiras né, vai ser diferente. Exatamente. É só e prestar atenção, gente, presta atenção. Dá para você perceber, assim, dá para perceber exatamente quando você vê que ela tá gostando e quando não tá, sabe?
Mas se você tiver dificuldade de perceber, pergunta. Melhor É coisa, isso. pergunta. Deixa eu ver mais uma. Mas Falar, fala aí, pergunta. perguntaram sobre ejaculação feminina, para a gente explicar o que é ejaculação feminina. O famoso squirt, né? Que é quando a mulher ela ejacula mesmo, sai o líquido. Como existe ejaculação masculina, existe ejaculação feminina. Tem mulher que não tem ejaculação feminina, tem mulher que tem ejaculação feminina muitas vezes, com muita frequência, e tem mulher que tem, tipo, sei lá, um episódio de ejaculação feminina, né? Existem vários tipos. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso na nossa última live, que não ficou gravada, até porque, né, extrema exposição das figuras da Medina. Cara, eu achava que o squirt era lenda urbana. Até uma pessoa que eu tava ter. Eu fiquei meio assim. Porque, tipo, parece xixi, mas não é xixi, não tem cheiro de xixi, não tem gosto de xixi, não é xixi. E eu fiquei muito, assim, chocada, mas feliz, tipo, existe, sabe? Como abre a arquinha lá, a caixa de Pandora, e fala, mas, né, não aconteceu nada errado, diferente do eu tenho uma amiga, ela é hétero. E essa amiga que aconteceu com Ela é hétero e ela tem muito. E ela tem sempre. E ela fala que ela fica assim. Juro pra você, ela é uma amiga minha hétero. Não sou eu, não. Eu falaria. Gente, de tudo que eu já me expus nessa live, cara, a gente já falou de tanta coisa. A gente já falou de fisting. Então, assim, vamos lá. Isso aí é pinto perto do fisting. Mas é uma amiga mesmo, hétero, que ela falou que ela tem frequentemente e que os caras, eles se assustam e aí ela fica um pouco envergonhada porque eles dão uma assustada real e aí ela acha que eles não gostam, então ela ficou numa neura assim durante um tempo. Aí ela veio perguntar pra mim, ela falou assim, cara, tipo, por exemplo, se eu tivesse tendo relações sexuais com você e isso acontecesse, o que você ia achar? Eu falei, eu ia achar irado. Tipo, eu ia achar, cara, ela gozou. Realmente, tipo assim, só um detalhe, que também era uma coisa que eu não fazia ideia, mas assim, o squirt, eu tô falando de 80 a 100 ml. É bastante coisa. Muita coisa. Tipo, molha a cama real. E não é xixi, é tipo surreal. Assim. Mas ela me perguntou o que eu ia achar. Eu não, jamais ia achar nojento, jamais ia tentar fazer com que ela se sentisse constrangida com aquilo. Eu ia achar irado. Sim, eu ia achar irado da mesma forma como eu acho irado quando eu tô com uma mulher e a mulher goza. É a forma como ela goza. Falta isso, falta educação sexual, sabe? E, por exemplo, o squirt mesmo, eu só ouvi falar há pouco tempo, assim, relativamente, há uns 5 anos. Ou seja, eu vivi até os meus 30. E olha que eu sou porque as pessoas não falam, né? As pessoas não falam sobre isso. Mas eu descobri há 5 anos que existia, né? E vivenciei recentemente. Mas, assim, cara, imagina quantas e quantas pessoas nunca ouviram falar sobre. Então, aí acontece isso, a pessoa fica realmente sem saber. Mas aí, o que passa por isso, por exemplo, a sua amiga, ela precisa falar, olha, isso é um squirt, ejaculação feminina e tal, né? Ela se o cara não disse que ela explica. Ela é muito bem resolvida. Ela é uma mulher muito bem resolvida sexualmente. Ela não tá nem aí, não. Ela vira pro cara e ela fala, é isso, eu tenho ejaculação feminina, ela é muito lubrificada também. Então, ela ainda mais para sexo hétero, a mulher ser muito lubrificada, maravilhoso, vai fundo, né? Tipo, e que ela é muito bem resolvida com isso, mas que os caras, às vezes, eles dão umas esquisitices. Eu, Tatiana, não ia achar esquisito, não ia ter problema nenhum, também não teria problema nenhum com mulheres muito lubrificadas, não acho nada. Eu ia achar irado como eu acho irado quando a mulher goza, porque é isso, ela gozou, entendeu? Então, tipo assim, é o tipo de gozo dela, é o tipo de ejaculação que ela tem. É essa. Então, cada um tem um tipo e pra mim tá ok.
não teria nenhuma questão, nem para melhor, nem para pior. Para mim seria tipo, cara, ela gozou. Estão falando aqui que você não tá nem piscando. Gente, olha, faz Bom, 4 meses que eu não beijo na boca. Tá, caralho, entendeu? Tá complicado. 4 meses que eu não beijo na boca. E a gente fica falando de sexo. é pra judiar, Brasil. É para judiar. Estão perguntando como usar o strap-on pela primeira vez. Vestiu, usou. Eu acho que é simples assim. É ver uma. Então, eu fingi costume a primeira vez que eu fui usar, apesar de já ter falado que não tinha usado nunca, mas assim, a gente dá uma fingida no costume, né? Mas eu não gostei da cinta em si. Das vezes em que eu usei só o brinquedinho separado, que eu achei mais gostoso e mais fácil de usar também. Sei lá, as duas cintas que eu experimentei não achei que ficou muito fechadinho, muito direitinho, sabe? Eu acho que me Eu deu acho muito que mais uma. eu acho que tem umas. São mais caras, obviamente, mas tem umas cintas muito que são muito. Hoje em dia, a tecnologia já mudou bastante. Existem umas cintas que já são bem perfeitas anatomicamente. Existe cinta, inclusive, que faz de uma forma para que não machuque, para que na hora que você coloque não te machuque, que tenha uma anatomia perfeita, que fique bem grudadinho para você ter uma boa movimentação. Eu não experimentei essas cintas, essas que são ultra mega maneironas. Inclusive, se tiver alguém aqui online que quiser mandar para mim, pode mandar. Inclusive, eu faço stories, conto depois se é maneiro, entendeu? Pô, cinta? Não vestindo a cinta, né? Mostro a cinta e falo aqui, ó, valeu por ter recebido. Mas eu não com a cinta. Mas eu gostaria muito de experimentar Mas o que seria, sei lá, um story, você vestindo a cinta e dando uma brincadeira? de fazendo pirocóptero, né? Não iria acontecer isso. Assim, sem dúvida nenhuma, não iria ter um pirocóptero rolando. Mas eu mostraria a cinta e falaria depois, assim, olha, usei a cinta, foi maneiro, aconselho e tudo mais. Gostaria muito, então, se tiver alguém aqui online e quiser mandar para mim a cinta, fiquem à vontade, que eu vou adorar experimentar. Entendeu? Mas... acabei de ver um comentário de uma pessoa, o nome passou muito rápido, mas ela falou que ela não gosta de cinta. E é uma coisa muito maneira isso, assim, sabe? A gente se conhecer e se respeitar. Só um adendo, porque aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas, né? Aconteceu comigo. Eu era muito preconceituosa com brinquedos e acessórios e lá. Por causa da educação que a maioria das mulheres tem, né? Que é uma educação muito castradora. Então, já é difícil, né? Já foi difícil, assim, na minha cabeça, me entender lésbica. Depois entender essa possibilidade dos brinquedos e de tudo mais, já é um outro rolê que eu demorei, ó, um tempo até falar assim, não, ok, eu quero experimentar, porque até então eu falo, não gosto. Mas eu era assim, não gosto, no nível, assim, achava feio, cinta liga. Gente, eu era louca da minha cabecinha, né? Graças a Deus, isso foi há muito tempo. Mas assim, então, tudo bem a gente não gostar, a gente não tem que se obrigar, né? Mas de repente, ao invés de dizer não, eu tuitei isso hoje. As coisas começaram a mudar na minha vida quando, ao invés de simplesmente dizer não, eu comecei a pensar, por que não? Para tudo na vida, não só referente a coisas sexuais, mas assim, por que não? Eu também sou desse mesmo princípio. Eu prefiro experimentar, eu gosto de experimentar coisas, entendeu? Eu prefiro experimentar para depois dizer se curti ou se eu não curti, mas eu também não avanço meus limites. Vou dar um exemplo muito básico aqui, por exemplo, que é uma pergunta que sempre fazem, se a gente já fez homenagem. A gente respondeu isso já na nossa outra live. Eu nunca fiz homenagem. E não tenho vontade, assim, quer dizer,
Não é que eu não faria homenagem, eu até faria com duas pessoas desconhecidas ou que eu fosse a terceira pessoa, mas eu não tenho e nunca tive vontade de fazer homenagem com uma pessoa com quem eu tô namorando. Porque eu Uhum. ainda tenho ciúmes que eu tento lutar contra, eu ainda tenho uma insegurança, eu ainda tenho umas questões que para mim não ia funcionar. O sexo não ia ser bom. Então, eu sei que isso não ia ser bom para mim, eu não ultrapasso o limite daquilo que não vai ser bom para mim. Então, acho É uma isso. coisa importante que você disse, que é se conhecer, se conheça, se questione, porque eu me questiono até hoje, tipo, por que não então Sim. homenagem? Não, porque Uhum. eu ainda tenho ciúmes, porque eu sei as respostas sobre o porquê não. Então, se Uhum. faça pergunta para ver se você sabe as suas respostas. Agora, existe, gente, um monte de brinquedos, inclusive vi pessoas falando assim, falocentrismo e tudo mais. Existem, inclusive, um monte de brinquedos que não têm formatos falocêntricos, justamente para pessoas que não gostam de formatos falocêntricos ou que têm algum trauma ou que sofreram alguma espécie de abuso e aquilo traz algum gatilho para ela. Então, existem brinquedos que não são falocêntricos. Existem essa preocupação, existem vários sex shops muito excelentes que trabalham com brinquedos que não tenham esses formatos. Então, existe, gente, de tudo. Brinquedo sexual, existe de tudo. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, não custa nada, acho que é divertido, não é necessário, o sexo não precisa de brinquedo para Exato. acontecer, entendeu? Ele é excelente sem brinquedo, mas de vez em quando você pode experimentar coisas novas, sim. Um brilho, né? Um plus. Acho. E assim, qual é a maneira de usar o strap-on pela primeira vez? Eu acho que você vai saber como é que é a sua maneira. Se você é aquela pessoa que gosta de ler o manual antes, se você vai vestir, você vai dar risada e depois você vai levar a sério, se vai te machucar, se você não vai gostar, se você vai querer tirar a cinta e querer usar só o brinquedo na mão. Só é muito de você, assim. Não tem uma regra de como usar pela primeira vez. Vai fundo, gata. Vai fundo. Estão É... falando aqui que você tá mentindo, Tati. Eu também tô achando, viu? É nossa terceira live, hoje é o dia que você tá mais bonita. O que que você fez, Você viada? acha que eu tô bonita? Eu não passei nem Eu maquiagem. acho. Das três lives é o dia que tá mais gata. Acho que esse é um brinco. Arrasei esse ombrinho aqui caído, né? Mostrando a tatuagem, Eu dá um acho. Tá charmezinho. selvagem. Ah, Tá selvagem. perguntaram se. Eu nem botei nas perguntas aqui, mas fizeram na minha caixa de perguntas se o nosso chip é real. As pessoas não sabem que a gente nem se encontrou pessoalmente. Não, mas o nosso tipo, na real, a gente não tá namorando A em gente, trisal, eu, você, e Ribeiro. eu vou aceitar esse Ribeiro. Terminar, É verdade. terminou de começar Não, esse relacionamento. eu não terminei com ninguém. Eu não, eu não terminei com ninguém. Eu continuo namorando. Se for eu, você e Thaís Ribeiro, pra mim tá tudo ok. Fui iludida nesse web namoro. Só isso que quer dizer. Achei que não seria iludida, fui Não, iludida. eu tô super namorando vocês duas. Assim, eu não terminei com ninguém. É, como, como apimentar num relacionamento que já tem 3 anos? A gente acabou de falar aqui sobre brinquedos sexuais, por Recebo muitas exemplo. essas perguntas também, Tati. Muita gente, não só falando do tempo do relacionamento, mas assim, ai, eu gosto muito de sexo, a minha parceira não. Relatos do tipo, ela arruma brigas pra gente brigar dormindo pra não ter sexo. Eu acho isso, cara, é bem complicado. Sua opinião, por favor. Cara, eu acho que tem que ser muito conversado, porque existem pessoas que gostam mais de sexo e existem pessoas que não levam o sexo como Mas só um porém, muitos desses relatos são de pessoas também que já conversaram bastante sobre isso. Mas. Aí eu acho que, assim, o que que eu acho? Que existem pessoas que não ligam muito pra sexo. Eu tenho amigas Uhum. que falam abertamente pra mim que, tipo assim, sexo é, tipo, 20% do meu relacionamento. Eu passo tranquilamente, eu transo tranquilamente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu tenho amigas que já deram esse tipo de relato pra mim. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa extremamente sexual. Eu teria dificuldades de estar num relacionamento com uma pessoa que o sexo é uma vez
2 meses. Isso, para mim, não iria ser uma coisa que funcionaria. Então, por mais que houvessem 1000 conversas entre eu e essa pessoa, essa matemática não ia acontecer. Não ia dar Então, certo. na sua opinião, terminar? Pra mim, eu acho que não tem jeito. Ou assim, eu acho que ou é ceder, mas é porque sexo não é uma coisa do tipo assim, estou cedendo que ela gosta muito de jogar videogame e eu gosto muito de ir ao cinema. Não, a gente tá falando de uma coisa que tem que ser bom pras duas. E se pra uma, e se uma não tá afim de transar, tipo, cara, como é que você vai forçar um sexo com uma pessoa que não tá afim de forçar? Tipo, não é uma questão de, tipo, vamos ceder, a gente transa um pouquinho mais. Tipo, cara, você vai estar transando com uma pessoa que vai estar meio que se forçando a transar com você mais, entendeu? Então, Olha, fazendo uma comparação, e não muito absurda, mas é meio que equivalente a um estupro, né? entendeu? Meio que você forçar alguém a querer transar com... E às E vezes... você E muitas vezes não tem nada a ver com você. É quem ela é, entendeu? Tipo, Exato. que inclusive fizeram perguntas, por exemplo, sobre a sexualidade e sobre demissexual, que também é uma outra característica. De repente, essa pessoa ela está dentro do espectro da sexualidade. Porque as pessoas acham que assexual é aquela pessoa que não gosta de transar nunca. Não, existe um espectro gigante da sexualidade, onde existem pessoas que realmente não gostam de transar nunca e que o sexo é uma coisa que para elas não entra na vida delas. Existem pessoas que gostam de... Tem fases que gostam de transar, tem fases que não gostam de transar. Existem, por exemplo, os famosos demissexuais que estão dentro da sexualidade, que são pessoas que só conseguem sentir tesão por alguém que você já teve uma conexão de alguma forma, ou alguém que você já está conversando há um tempo, alguém que você já está namorando, alguém que você já está nutrindo um sentimento, que não consegue transar com alguém que ainda você não tenha um sentimento muito forte. Esses são os demissexuais, que fazem parte de uma grande porcentagem da população, inclusive. Então, existe um espectro da sexualidade muito grande. Existem assexuais que gostam de transar uma vez a cada quanto tempo. Cara, o espectro da sexualidade é gigante e tem vários canais no YouTube. Tem no meu blog também, deixa eu fazer um momento merchan. Faça. Se você digitar demissexuais, blog da Morango, ou assexualidade ou assexuais, blog da Morango, você vai lá encontrar algumas matérias, inclusive uma interessantíssima e recente, é desse ano. Eu conversei com um grupo de pessoas que são assexuais, cada um tem uma história, cada um se descobriu de uma forma, e eles têm um coletivo. E uma das histórias é de uma mulher que ela era casada, e depois ela se entendeu bissexual e assexual. É exatamente isso que você falou, existe um grande espectro dentro da sexualidade, existem assexuais que não querem transar nunca, existem assexuais que transam, têm essa vontade eventualmente, né? Mas quando ela expôs isso pro marido dela, ele achou que era uma coisa muito absurda, enfim, e o relacionamento terminou, e com certeza ela é muito mais feliz agora. E ele também, né? Que é aquilo que a gente está conversando. Não dá, vai forçar a mulher a transar? Não tem como forçar a mulher a transar, entendeu? Então, por mais que você converse... Agora, o que é diferente da pergunta do tipo assim, ó, tô há tanto tempo junto e aí o relacionamento deu uma esfriada. Acontece! Gente, é normal. É normal. Quando você começa o namoro, você transa que nem coelho. Depois começa a diminuir o número. Tem momentos de relacionamento que tem fases. Tem fase de relacionamento que vocês quase não transam. E aí, de repente, volta uma fase que vocês, de repente, se descobrem uma paixão de volta e aí vocês voltam a transar pra caralho. Entendeu? Existem várias fases ao longo de uma relação. Você imagina uma pessoa que é casada, sei lá, 20 anos, ela tem uma vida sexual regular? Claro que não, gente. Tem momentos que ela transa mais, tem fases que ela transa menos, tem fases que o tesão tá maior, tem fases que o tesão tá menor. Existem várias razões, né, Tati? Tipo, problemas financeiros afetam, problemas emocionais. Nesse momento da quarentena, as pessoas estão totalmente descaralhadas da cabeça e com razão. Problemas hormonais. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Exatamente. E é aquele negócio, pode ser
só uma fase que deve ser investigada, que deve, né, para sair disso é necessário contar com especialistas, mas às vezes não é só uma fase. Às vezes Então acabou o casamento, acabou o namoro. Às vezes né? acabou. E a gente tem que entender que as relações acabam também. Agora, a gente já deu algumas dicas aqui, por exemplo, brinquedos sexuais, comprar um brinquedinho novo, fazer uma viagem nova com a pessoa, entendeu? Conversar, bater um papo, falar, tá tudo bem com você? Porque às vezes o problema não é você. É como a Morango falou, às vezes é um problema de trabalho, e aí por causa disso ela não tá querendo transar muito. Mas às vezes também é uma terceira pessoa na jogada. Às vezes tem uma terceira pessoa na jogada. E assim, que também não quer dizer que o namoro de vocês vai acabar. Porque eu falo sempre isso e as pessoas, meu Deus do céu, quando eu falo isso, eu recebo hate. Que é que assim, quando você que tá num relacionamento, você vai flertar com outras pessoas. Às vezes O quê? Quando você tá num relacionamento... Ai, não, nosso web namoro acabou aqui nesse momento. Você vai flertar. Às vezes você vai flertar sem perceber. Às vezes você vai estar dentro de uma loja comprando uma blusa e a vendedora, ela deu uma risada pra você, você deu uma risada de fora. Quando você sai, você fala assim, meu Deus, eu acabei de flertar e não percebi. Não vem com isso, não. Isso é ser simpático. Não. Uma coisa é ser simpático. Existe. É real. A gente tem que parar e a gente tem que desmistificar de como se assim... Olha só, se eu tô namorando, eu não sinto mais atração sexual por mais ninguém. Isso é mentira, gente. É óbvio que cara, eu você sinto, eu não sinto. Eu tenho esse problema. Eu não acredito. Eu juro pelos meus filhos. Mas também parei de ser palhaçada de namorar, tá? Tem uma coisa que eu falei pra mim mesma ativei o modo da putaria. Eu ainda quero zoar muito antes de ficar de fato com alguém. Olha, Tatiana, eu quero fazer homenagem, eu quero ser voyeur, eu quero fazer umas loucurinhas aí depois a gente conversa. Tatiana... Não, o que eu, Tatiana, acho, e tendo em vista dos meus relacionamentos, é que eu namorei, eu nunca traí na minha vida, nunca traí, eu também não. E porque eu nunca me coloquei em situação de risco. Porque dizer que eu não sinto atração por outras mulheres... Porque, por exemplo, eu posso sentir atração por uma pessoa em específico, eu tô namorando, e ficar de papinho com essa pessoa. Tô colocando meu relacionamento em risco ali. Mas isso pra mim já é traição. Isso pra mim já é traição. Então... Flerte já é traição. Seja você com a vendedora lá da loja, seja... Eu acho toquezinho. que o que é traição e o que não é traição, eu acho que é um assunto tão relativo e acho que abrange tantas coisas. Mas que pode ser conversada entre o casal. Eu acho que tem coisas que nem precisam ser faladas. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Eu acho que existem momentos que, por exemplo, se eu fui na loja e acabei flertando com a vendedora e saí de lá e falei assim, puta, flertei com a vendedora e eu namoro, tipo, o que chegar em casa e falar pra minha namorada, flertei com a vendedora, pra que eu vou fazer isso? Mas por que você flertou com a vendedora se você tá num relacionamento humano? Mas não é isso. Às vezes você só aconteceu. Eu acho isso natural do ser humano. Eu acho que o ser humano, ele naturalmente trai. E por eu achar... Gente, tem a sua opinião. Eu tô falando, acabou o casamento de Morango. Acabou, não dá não. O que é isso? Não, eu acho... Nem comecei, já fui chifrada com a vendedora, já fui chifrada nos inboxes do Instagram. Eu acho que faz parte. Acho que o ser humano naturalmente trai. E por eu saber que o ser humano naturalmente trai, que eu nunca traí. Porque eu não me coloco em situação de risco. Eu entendo o que é possível de acontecer, eu entendo aonde existem as minhas fragilidades, aonde eu posso me colocar em situação vulnerável para fazer uma merda e me tirar dessa situação porque eu prezo pelo meu relacionamento, porque eu não quero colocar o meu relacionamento em risco. Cara, mas é muito doido que você falou assim, não, porque é natural do ser humano, o ser humano trai. Óbvio que as pessoas são muito diferentes. Mas fazendo um comparativo, por exemplo, só pra explicar como eu ajo. E igual você falou, mas eu não acredito. Não, mas é verdade. Por exemplo, eu solteira, sou uma casa de portas e janelas abertas. 1000 web namoradas, 1000 não sei o que, não sei. Comecei a namorar com uma,
acabou. A primeira coisa que eu faço, por exemplo, é silenciar todos os contatinhos. E deixar de responder, né? Que eu também não vou. Sim, mas a primeira coisa que a gente faz é isso mesmo, porque a gente está no início do relacionamento, está apaixonada. E antes, quando casa aberta, putz, agora me apaixonei, fecha o porta Ou seja, tipo assim, você já dá uns sinais para as pessoas não chegarem até você. E as que chegam até você, não tô afim. Sim, então, mas às vezes. Mas aí que tá. O que eu acho é que a gente. O que eu acho é que a gente não deixa de se interessar por outras pessoas. E às vezes pode acontecer que justamente aquela pessoa por quem você tem alguma espécie de atração, e porque as pessoas estão falando assim, não, quando eu namoro eu não olho para o lado. Eu não acredito que você não olhe para o lado. Eu não acredito que você não consiga, assim, eu acho que... Gente, a menina na minha cara me chama de mentirosa. Hoje, não. Eu não acredito. Eu tenho pouca fé nesse lado do ser humano. E eu não traí nunca na minha vida. E tive um namoro longo. Entendeu? Só que foi, assim... Eu considero traição, tá? Flertinho com vendedora, conversinha de inbox, eu considero traição. Pra mim, o que eu normalmente falo para os meus namorados é o seguinte, meu amor, eu só não posso saber. Se eu não souber, eu só não posso saber. Se eu souber, eu sou ciumenta. Eu não vou conseguir desvencilhar aquilo e aí não vou conseguir estar com você. Então, se você fizer alguma coisa, se você tiver de papo com alguém, se você em algum momento fizer isso, faça muito bem feito para que eu não descubra, porque se eu descobrir, a gente vai terminar. Então, é o que eu falo. Porque eu acho que pode acontecer, sim, de um namoro longo, a pessoa começar a ter papo com alguém, perceber que esse papo é um papo que vai dar um caminho errado. A gente sempre sabe os papinhos que são papinho de aranha. Os papinhos por isso que eu acho que as pessoas flertam. Então, assim, por 2 minutos já dá pra você saber e já sair fora desse rolê errado. As pessoas flertam. Por isso que eu acho. Por isso que eu acredito que as pessoas flertam. Eu acredito que não nesse início. O início do relacionamento. É tudo lindo. Você tá completamente apaixonada. Você não olha pro lado. Você não sei o quê. E acho que tem de pessoas e pessoas. Eu acho que tem pessoas que flertam mais. Eu acho que tem pessoas que flertam menos. Eu acho que tem pessoas que flertam por ego. Pessoas flertam mais, Tatiana Fernandes. Eu acho que... Não, então, eu sou uma pessoa, cara, que... Olha de raio laser. Eu sou super honesta. Eu sou uma pessoa... Eu não vou te dizer que eu nunca flertei enquanto eu tava namorando, mas quando eu percebi que eu sou uma pessoa capaz de fazer isso, é exatamente o que eu falei. Por eu me conhecer e por eu saber que eu sou uma pessoa capaz de fazer uma coisa dessas, é que eu me retiro das situações de risco que elas podem acontecer. Então, se eu já vejo que tem alguém que eu posso me interessar, que eu posso criar qualquer tipo de atração sexual ou qualquer coisa do tipo, eu não fico de papinho com essa pessoa. Porque eu sei que se eu ficar, vai dar merda. Porque eu já me conheço, entendeu? Então, eu fui amadurecendo, hoje com 34 anos de idade, eu já me conheço o suficiente para não me colocar em situações e preservar o meu relacionamento por causa disso. Mas eu não sou ingênua de achar que não possa acontecer nunca ou que a outra pessoa não pode fazer também. O que eu acho é o seguinte, que você tem que sempre botar na sua balança, e é o que eu respondo quando as pessoas vêm falar comigo e vêm perguntar minha opinião. O que eu acho que você tem que sempre botar na balança é assim, o quanto que você preza pelo seu relacionamento. Isso que você tem que colocar na sua balança. E ter a responsabilidade afetiva. Essas duas coisas são coisas extremamente importantes. Você tem que ter responsabilidade afetiva e colocar o seu relacionamento numa balança. Se você acha que... Esse assunto, cara, é muito polêmico e dá muito pano. Porque cada um tem uma opinião. Nesse caso, não existe o certo ou errado. Existe o que você combina com a pessoa que você tá e que dá certo. Um combinado não sai caro. Né? Essa é a frase que eu falo. Para mais uma pergunta polêmica. Polêmica. Qual? Para mais uma perguntinha polêmica. Deixa maravilhosa. Eu ver uma pergunta polêmica aqui. Perguntaram
por exemplo, qual o maior mico que a gente já passou no sexo? Eu fiquei tentando pensar numa situação, mas eu não lembrei ainda. Vamos ver se você contando a sua me dá um gatilho. Eu já caí da cama, eu já. Não, isso é clássico. Então, clássico, eu já falei o nome errado da pessoa na hora do sexo. Puta, eu também. Caralho, velho, isso é foda, né? Mas sabe quando eu não cheguei a terminar o nome? Sabe quando você fala, sabe, E aí? Aí eu travei assim. Foi ruim. Não dá, né? Não dá muito pra disfarçar. Não, foi ruim. Tipo assim, era nítido que era outro nome, eu falei e parei no meio, aí o sexo acabou, a gente brigou. Tipo, às vezes, real, assim, não é porque eu tava pensando na outra pessoa. Ah, não acredito, não acredito. Eu juro, eu não estava pensando na outra pessoa. Tipo, eu tenho, muitas vezes eu chamo o nome errado das pessoas. Eu viro pra Yas e aí eu chamo a Yas de Gabriela, entendeu? Tipo, eu tenho uma mania disso. E eu namorei muitas mulheres com nome parecido. Eu namorei mulher com nome que começa do mesmo jeito, entendeu? Tipo, aí só sai o nome automaticamente, mas eu tava super ali presente. Só que pra explicar isso, pra tirar a noia da cabeça da menina, pra tirar os ciúmes da cabeça da menina, pra tirar isso. Não, aí já fudeu tudo. Não. Sabe uma coisa que eu já fiz e que não deu muito certo? De 2 vezes, assim, com pessoas diferentes. Me dá um tapa. E o tapa ser muito forte. Na cara. Eu já dei e já tomei um também que você perde até o tesão, você perde até... O clitóris entra pra dentro. Nunca aconteceu assim, comigo de ser mais... Não, já aconteceu comigo de ser forte, mas não forte o suficiente pra... Fudeu. Não, isso nunca aconteceu. Comigo aconteceu, tipo... Nossa, tem várias perguntas também aqui. Tem essa aqui também perguntaram se eu me incomodo, se a gente se incomoda, se a nossa parceira gozar muito rápido. Eu zero me incomodo, até porque ela pode gozar várias vezes, né? Sim. Então, assim, gozou rápido a primeira vez, meu amor, vamos pra segunda. Ô, gente, é só um detalhe aí, uma coisa que eu aprendi, tá? Depois desse sofrimento dessas 2 vezes, você dá um tapa com os dedos só, sabe? Tipo, não a mão inteira, tá? Não tá jogando uma peteca. É porque minha mão é pequena, não machuca tanto. Só umas 2 falanginhas tá bom. Bom, essa aqui eu concordo. Vocês acham que sexo virtual é traição? Acho. Acho que sexo virtual é traição, sim. Acho sim. Comprei o Infinity Orgasm, meio que substitui a cinta. Tô com medo de usar ainda. Você comprou pra quê se você tá com medo? Eu não faço ideia do que seja, mas se você comprou... Isso aqui é tão Google. Depois eu já vou caçar o Infinity Orgasm. Se você comprou, vai fundo. Qual é a diferença entre paixão ou carência durante uma relação numa quarentena? Impossível saber. É impossível saber. E eu sempre dou um conselho lá no canal, que é... Anjo, não é o momento de pedir ninguém namoro. Porque a gente real não sabe se é carência ou se é realmente paixão. Então, não é o momento de você pedir. Porque você tem que ter responsabilidade afetiva. Se você pedir a pessoa em namoro e depois você perceber que você estava só na carência, é uma puta de uma sacanagem. Então, assim, tipo, você precisa descobrir isso agora? Curte o momento. Se é carência, se é paixão, não importa. Se você tá sentindo uma coisa legal pela pessoa, curte o momento. Só uma coisa que pode ser feita, né? Ao invés de oficializar dessa forma, né? Dar esse passo extra, acho que rola conversar. Uma das coisas que eu gosto de fazer é, tipo assim, quando eu tô conhecendo alguém, se tá massa, eu falo assim,
Não vamos ficar com outras pessoas? Não vamos ficar com outras pessoas, que é justamente aquele negócio de, porra, se isso for um começo de alguma coisa, vamos começar bonitinho? Cara, não ficar com outras pessoas é o básico, é o mínimo. Então, não é exatamente um namoro, é um se conhecendo, mas um se conhecendo que você tem um pouquinho mais de segurança. Eu acho que você pode ali. conversar, eu acho que você pode chegar e falar, ah, você tá, sei lá, tipo assim, você tá web namorando mais alguém além de mim? Entendeu? Não, mas é que eu, tipo, quando você falou, eu não pensei na questão do web namoro, mas eu pensei do, sei lá, de alguém que de repente estava se conhecendo e aí começou a quarentena, Entendi. sabe? Gente, pedir namoro só a partir de web namoro de quarentena, vocês têm que estar muito doidos, né? Eu quero um pouco gente, nada de pedir web namorado, né, web namoro e namoro de verdade, não. Tenho curiosidade sobre o fetiche Golden Shower. Será que poderiam abordar esse tabu? Olha, Tatiana, não tenho o menor tesão em Golden Shower. Não é uma coisa que eu tenha vontade de experimentar. Não tenho vontade de ninguém... Pra quem não sabe o que é o Golden Shower, é alguém fazendo xixi em você. Eu não tenho vontade... Ou mais. Eu já vi umas coisas bem doidas, tipo, fazer xixi na boca. Exatamente. Eu, Tatiana, não tenho o menor tesão e não tenho vontade de experimentar. Mas eu sou do princípio que se as duas pessoas estão a fim de fazer, quem sou eu para julgar? Eu não estou em posição de julgar o gosto sexual de ninguém. Se as duas pessoas que estiverem dentro daquele quarto, as 2, 3 ou 4 ou 5 pessoas que estiverem dentro do quarto, inclusiva, estão felizonas e estão curtindo o momento, cara, vai fundo e aproveita o momento, gata. Eu, Tatiana, não tenho vontade de experimentar. Inclusive, teve uma pergunta que foi muito interessante aqui, que ela falou que ela estava fazendo sexo oral numa menina e a menina acabou escapando um pouco de xixi na hora e ela ficou muito bolada com isso. Eu acho o seguinte, se você ficou bolada com isso, imagina a menina. Sim. Eu acho que vale um pouco de compaixão nesse momento. Tipo assim, é uma merda para as duas pessoas que estão envolvidas. Mas se você... Mas o que você faz nessa hora? Cara, eu acho que, tipo, para e aí vai no banheiro. Eu acho que, assim, naturalizar que são corpos humanos. Sim. Que ela provavelmente estava sentindo um puta de um prazer e não conseguiu segurar e saiu um pouco. Tipo, talvez até um elogio isso. Tava sentindo um puta de um prazer e na hora saiu um pouquinho, entendeu? Da mesma forma como a gente tem que naturalizar a menstruação, tipo... eu não transo quando eu tô menstruada. Eu, Tatiana, transo menstruada, entendeu? Que, aliás, é uma delícia, né? Pelo amor de Deus, não. Quando você tá menstruada, pelo menos, quando eu tô menstruada, eu tenho muito tesão. Parece que o meu tesão dá uma... Não sei o que acontece. 2 membros. Não sei o que acontece. É meu período fértil, que aí é óbvio, né? Que é a questão da mulher mesmo ter mais tesão justamente para poder engravidar. Então, no período fértil. E no momento que eu tô menstruada, eu fico com muito tesão. Então, dá uma naturalizada no rolê. São corpos. E corpos acontecem coisas. Aconteceu um acidente. Agora, se você ficou bolada porque aconteceu e era você que estava ali, tipo, imagina ela devia estar morrendo de vergonha. Ela devia estar, tipo... Agora, só um detalhe. Dando 2 pitaquinhos sobre o Golden Shower and essas escapadinhas... A questão do Golden Shower, eu nunca fiz, mas uma amiga minha fez. E ela comentou sobre... Porque foi assim, ela foi no primeiro encontro com a menina e elas foram tomar banho e a menina fez xixi nela durante o banho. Eu achei assim, suave, né? De todas as opções, eu acho que é a menos pior. Você tá ali dentro do chuveiro. Já dá pra passar o sabor. Agora, sobre isso do naturalizar, eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque acidentes podem acontecer, sim, né? Inclusive, por exemplo, foi o xixi, mas podia ser barulhos. Barulhos, cara, acontece demais. Barulho acontece demais. Que entra um pouco de ar e esse ar precisa sair. E é engraçado. E aí vai de você. Se na hora você ri, se você finge que nada aconteceu, né? Aí pense sobre isso. E tá tudo bem rir também. Tem vezes que você dá risada. E, tipo, gente, é gostoso rir no sexo. Clima, né? Depende
depende da altura do barulho. Tem uns que dá pra fingir que nem aconteceu. Tem vezes que... Tem uma coisa interessante falar também, por exemplo, sexo anal. Tem certas práticas sexuais, se você tá afim de fazer, em primeiro lugar, você precisa saber do que se trata. Você precisa se informar a respeito. E tá aí um monte de matéria, um monte de vídeo, um monte de filme. E você precisa entender que acidentes, como no caso do xixi, podem acontecer. E você tem que estar preparada para isso. Né? Ou preparado, no caso dos meninos também. Né? Que é o que os meninos falam de passar um check. E a gente precisa naturalizar esse tipo de coisa, gente. Ó, eu tô tentando ler umas perguntas aqui. Tenho certo receio em fazer sexo com luz acesa, apesar de ser bem resolvida com o meu corpo. Aí Ih, faltam 2 minutos pra ela vai acabar. Ah, não! Vai, fala. O que a gente faz? A gente salva essa live, a gente marca pra próxima, não sai essas essa live, ou a gente abre uma nova live. O que a gente faz? Não. Vamos pegar essas perguntas, a gente guarda essas perguntas, traz mais perguntas, porque eu adorei, assim, a gente esclarecer essas dúvidas. E eu faço o que com essa live? Eu salvo ou não salvo? Salva. Essa dá pra salvar, né? Rolou uma polêmica. Gente, quem tiver e comentar sobre o que é traição, o que não é traição, desculpa aí, galera, é a minha opinião. Mas eu nunca traí na minha vida. Que fique claro. Toca vendedor. Um beijo a todo mundo que estava presente. Obrigada, Morango. Essa live vai ficar salva. Em breve teremos outra live sobre sexo. Deixe perguntas aí, comenta aí, faz esse monte de coisa. Já deixa as perguntas aqui no comentário, gente. Né? Vamos encher isso aqui de comentário. E que na próxima a gente tem... Ó, sobrou pergunta pra caramba. E ainda temos mais box de perguntas pra fazer. Beijo, galera. Obrigada.